Olá, ¿qué tal? Mi nombre es Haroldo Ribeiro. En este video yo voy a hablar del por qué algunas empresas fracasan en la implantación del programa 5S. Apesar del movimento 5S em el Occidente ha iniciado en la década de 80, foi a partir de 1990 que logrou maior adesão, motivado a los programas de calidade e sistema de produção. Debido a la simplicidad de los conceptos, el bajo costo de implantación y la promoción de los resultados a corto, mediano y largo plazo, el 5S pasó a ser una base física y conductual para todos los sistemas de gestión de las empresas en todo el mundo. Pero, a lo largo de su difusión, muitas de estas empresas não lograram os resultados esperados porque a maioria se limitou em aplicar as 5S solamente em atividade de descarte, organização e limpeza temporal de las instalações, sem que isso se convertera em um hábito. De cada 100 empresas que implantam o 5S em el Ocidente, 80% não mantêm o programa funcionando por mais de 3 anos. E apenas 2% implantam todas as 5S de maneira sistemática. Evidentemente, são vários os fatores de fracasso da implantação. Lhe vou a comentar os mais comuns. Primeiro, a falta de entender os conceitos. O 5S aún é tratado como um programa de ordem e limpeza e não como um processo educacional, inclusive por as pessoas estratégicas da empresa, como gerentes, diretores e supervisores. Outro motivo, a falta de um plano estratégico. Por la simplicidade dos conceitos del 5S, a empresa necessita que o liderazgo del programa lo assuma el número 1. As atividades são desarrolladas de forma aleatória, sem sistemática, sem meta, de forma voluntária e dissociada das ações de sobrevivência e competitividade da empresa. O outro fator, o plano se limita hasta o dia de lançamento, o dia de la grande limpieza. A maioria das empresas logram chegar hasta o dia de lançamento. Depois deste dia, o programa se enfria até ser olvidado ou recordam que não olvidaram de ele. A empresa não tem plano para o mantenimento do programa. Esta é a verdade. O outro fator, tratar as 5S como um paquete. Não existe receita de torta para as 5S. Cada empresa tem sua característica e cultura. Implantar o 5S da mesma forma que se ha hecho em outra empresa é um grande erro. Outro fator, ter prisa em la execução. Intentar cambiar drasticamente a cultura da empresa e a cultura das pessoas é uma tentativa que não logra efeitos perdurables. Por lo tanto, pensar que em 3 a 4 meses as 5S estarão implantadas é não reconhecer as particularidades e limitações das pessoas. Os hábitos são o resultado de vários anos de vida, os quais não são rapidamente modificados. É importante entender isso. O outro fator, hacer o 5S para os outros. Esta é uma prática frequente nas empresas. Hacer 5S para uma visita de pessoas distintas, autoridades ou profissionais de outras empresas. Hacer 5S para auditores e hacer 5S para o cliente é igual a poner a basura abaixo de la alfombra. Outro fator, usar as auditorias como única estratégia del 5S. Esse é dos erros mais comuns. As empresas inviertem demasiado tempo na elaboração e revisão de checklists e critérios de avaliação, em la capacitação de reciclagem de los auditores, em la metodologia e execução de las auditorias, e inviertem muito pouco em la conscientização del personal em sentido top-down. Esse é outro fator. As empresas que han logrado êxito em la implantação das 5S apresentam em comuns os seguintes fatores. Atento a esto, además de evitar aqueles que levam ao fracasso que eu falei para vocês. Primeiro, 5S é dirigido por el número 1. O número 1 lidera o programa dando o apoio necessário, tendo uma preocupação constante em avance do nível e solicitando à gerência média uma atuação firme em el mantenimento e em la mejora. O outro ponto, a difusão do 5S por toda a empresa.
El 5S não se limita às instalações industriais, também se aplica às atividades de apoio, inclusive às contratistas, às oficinas e hasta às computadoras. Outro ponto importante para o êxito de las 5S, a promoção contínua. A programação de atividades promocionais e técnicas del 5S é fundamental para sua consolidação. Reuniões, autoevaluações, auditorias, planos de ação com metas estabelecidas, desenvolvimento de estándares de referência, delimitação de las áreas com os respectivos responsáveis, a divulgação de los níveis de las 5S de cada instalação em cartelera, a exposição de fotografias del antes e del después, em lugares de muito acesso e em reuniões internas, realizar eventos como juegos, seminários e concursos, as visitas internas e externas e conferências de reciclagem são práticas que levam ao êxito do programa. Todo isso se hace a lo largo del tempo, sem ahogar a rotina das pessoas. Outro ponto importante para o êxito, tratar o 5S como aliado de los indicadores de performance, los KPIs. É importante a vinculação do 5S com outros programas e ferramentas gerenciais da empresa, repercutindo em aumento de produtividade, em la melhora de la qualidade, em la segurança do trabalho, em la motivação, em la redução de desperdício e outras coisas mais. Outro ponto que eu considero importante para o êxito de las 5S, eleição de la estratégia correta. Normalmente, as empresas investigam sobre o tema, fazem visitas às outras empresas que estão em uma etapa avançada e até contratam consultores com experiência, elaboram um plano e fazem o devido monitoreio. Isso é muito importante. E outro ponto importante é o tratamento da 5S como um processo de transformação do ambiente e das pessoas. As melhoras dos ambientes de trabalho ocorrem em paralelo com a transformações culturais das pessoas, de todas as áreas e de todos os níveis. As empresas onde o 5S não tuvo êxito, pero que pretendem reinvertir em sua aplicação, devem fazer a seguinte análise. Primeiro, o 5S não foi exitoso devido às outras contingências da empresa. Neste caso, retomá-lo não é difícil, porque o 5S não está desacreditado. É compreensível que a falta de continuidade foi devido aos problemas e aos cambios que ocorreram na empresa. Capacitações, conferências, materiais de divulgação e uma consultora com experiência podem ser utilizados para retomar o programa. A segunda hipótese, o 5S não foi exitoso por falta em el manejo do processo. Nesse caso, é mais difícil de ser solucionado porque o 5S deve estar mal visto por os trabalhadores. Não cabe agora buscar os culpables por el fracasso, pero sim reconhecer que faltou compromisso da direção da empresa e, por consequência, de la gerência mediana como os supervisores. Dessa forma, eu particularmente recomendo revisar a estratégia de implantação e mantenimento e fazer um workshop com todos os diretores e gerentes da empresa, fazendo uma nivelação conceitual de las 5S, exponendo os fatores prováveis que levaram o 5S à situação atual, apresentando o novo plano. Ao final do workshop, deve quedar muito claro que o 5S solamente será retomado se há interesse por parte de eles, os gerentes, os diretores e supervisores. Para maior informação sobre o tema, entre em nosso site. Nele você encontra todas as informações e produtos que levarão a sua empresa ao nível de 5S de classe mundial. Saludos!